Pois bem, 1 Coríntios 2, 1 ao 5. Essa é a nossa 7ª mensagem já na epístola de 1 Coríntios, já acabamos o primeiro capítulo. O tema da nossa mensagem hoje é a nossa fraqueza no poder de Deus. A nossa fraqueza no poder de Deus. E nós vamos cobrir esses primeiros 5 versos do capítulo 2. Paulo ele apresenta como foi a maneira como ele apresentou Cristo quando ele esteve na cidade de Corinto, que não foi da maneira como eles estavam querendo que a igreja fosse conduzida, com ostentação de linguagem, com sabedoria humana, com eloquência, e Paulo está fazendo eles lembrarem do seguinte: olha, lembra quando eu estive aí entre vocês? Não foi desta maneira que Cristo alcançou os vossos corações. Então, 1 Coríntios 2, 1 a 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Teu poder nos alcançou, Tua graça nos libertou, os nossos olhos foram abertos, nosso coração foi trocado, a nossa natureza foi... Nós ganhamos uma nova natureza conforme a linguagem bíblica. E aqui estamos nessa noite, clamando que cada um aqui possa ouvir o Senhor, possa sair daqui sabendo qual é a Tua vontade, o que o Senhor espera de cada um de nós. Senhor, quanto a mim, o instrumento da transmissão, eu rogo também a Tua graça, porque eu não quero que nada em mim seja uma pedra de tropeço para a perfeição que há na Tua palavra, mas que cada uma aqui possa ser alimentada, animada e desafiada a viver para a Tua glória, mas também viver o Teu poder em grande fraqueza. Dirija-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Certa vez eu estava ouvindo a CBN, eu não sei se você tem costume de ouvir a rádio CBN, e dentre os vários programas que lá tem um do Max Geringer, acho que é para mundo corporativo. E aí ele recebe certas perguntas de pessoas que estão querendo lidar melhor no meio empresarial, e são áudios assim de no máximo 2-3 minutos. E eu tentei achar qual seria o assunto. Eu só lembro de uma frase que eu ouvi fazer 2 semanas. E ele falou assim para a pessoa: olha, a primeira impressão é a única que fica. E isso me chamou a atenção, porque o que nós estamos acostumados a ouvir? A primeira impressão é a que fica, mas não com essa a única que fica. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Direto ou indiretamente, em nossos relacionamentos, no fundo nutrimos um pensamento sobre o tipo de impressão que estamos deixando. Quer consciente ou não, quer diretamente ou não, nós nos preocupamos um pouco com que tipo ou como que a pessoa do outro lado vai ter uma impressão de nós, ou qual é a opinião que as pessoas alimentam sobre a nossa pessoa, quer da forma correta ou quer da forma pecaminosa. Todos nós nos preocupamos com a impressão que deixamos nas pessoas e qual é a percepção que elas levam para si de nós.
Nós não temos como fugir desse moto ou desse ditado. A primeira impressão é o que fica. Nós causamos algum tipo de impressão nas pessoas e as pessoas fazem algum tipo de juízo da nossa imagem. O problema é que tem pessoas que são escravizadas por esse tipo de sistema. O que os outros pensam de nós? Não é sobre isso que eu quero falar precisamente, mas sobre a ideia de nós causarmos alguma impressão naqueles que estão ao nosso redor. Nosso cartão de visita pode ser entregue às pessoas basicamente de duas formas. Por nosso comportamento, as pessoas podem ter uma visão, uma leitura de nós pela maneira como nós nos portamos, decisões, ações, o proceder, ou as pessoas podem nutrir uma imagem de nós através do que falamos, as nossas ideias, as nossas opiniões, ou a forma como nos expressamos. Os perfis são variados, eu pelo menos listei 3 perfis aqui, você pode talvez pensar em mais. Podemos passar a imagem de uma pessoa simples, alguém comum, sem muita coisa para chamar atenção ou digno de destaque. Às vezes nós nos comportamos assim: eu não quero ser notado, eu não quero que as pessoas prestem atenção em mim, eu quero ser uma pessoa comum, né? E aí a gente faz de tudo para ter esse tipo de imagem. Às vezes podemos passar a imagem de uma pessoa de opinião. Para tudo eu tenho uma opinião, para tudo eu sou muito contundente. Alguém cuja forma de imprimir sua presença ou lembrança nos que o cercam é através de suas ideias, opiniões e posições. Às vezes há pessoas que têm esse estilo ou essa normativa de relacionamento. Ou podemos passar a imagem de uma pessoa única, alguém diferente, acima da média. Muitos seriam os perfis que eu poderia listar aqui, mas quem de nós, ou se você, já alimentou uma imagem fraca de si mesmo? Quantos de nós, ao no relacionamento, no contato diário, na igreja, em qualquer lugar, a nossa preocupação seja de que as pessoas, ao olharem para nós, contemplem um ninguém? Mas quem de nós alimenta uma imagem fraca de si mesmo e tenta com sinceridade transparecer isso diante das pessoas? Quem de nós poderia pensar que a melhor impressão não é a forte, imponente e singular, mas a fraca, débil e comum? Já passou isso pela sua mente? De ter uma vida dentro vamos dizer assim, dessas características? Assim, com fraqueza, temor e grande tremor, foi que o apóstolo Paulo iniciou o trabalho missionário na cidade de Corinto. Não foi com o perfil de uma pessoa forte, e não foi com o perfil de uma pessoa única, nem com o perfil de uma pessoa de opinião. Paulo chegou na cidade de Corinto com o perfil de uma pessoa fraca. O trabalho naquela cidade, a igreja começou com alguém que chegou praticamente aos pedaços lá. E nós vamos ver por que Paulo chegou chegou aos pedaços na cidade de Corinto, e Deus usou aquilo para salvação de pessoas. Foi desta maneira que Paulo iniciou o trabalho missionário na cidade de Corinto. Os 2 últimos meses antes da chegada de Paulo até a cidade de Corinto, os 2 últimos meses antes da chegada até a cidade, Paulo foi um instrumento de salvação em outros lugares. Por exemplo, eu estou aqui citando por alto Atos 16 e 17, tá bom? Então, os eventos que eu vou citar aqui, se você quiser em casa depois ler Atos 16 e 17, para a gente poder ver esse processo do enfraquecimento de Paulo, para quando ele chega em Corinto, Deus fazer o que ele fez lá. Por exemplo, quando ele estava na cidade de Filipos, Deus usou ele para alcançar Lídia, a vendedora de púrpura, e a sua família. E depois, Paulo foi instrumento para alcançar o carcereiro e a família. Então houve salvação ali na cidade de Filipos. Depois ele é mandado para a cidade de Tessalônica. E quando ele está ali em Tessalônica, alguns judeus e uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres também creram. Em cada lugar que ele foi passando, Deus foi trabalhando e chamando pessoas para Cristo.
Em Bereia, logo após quando ele sai ele tem uma saída muito turbulenta da cidade de Tessalônica, também é relatado que muitos judeus creram, mulheres gregas da alta posição e não poucos homens. Lucas, ele faz esse relato bem superficial. Ele diz, olha, muitas pessoas. Ele não dá aquela exatidão de números, por exemplo, como ele deu em Atos 2. E aí ele chega em Atenas, ele está sozinho. Silas e Timóteo ficaram ainda em Bereia. E enquanto ele está na cidade, depois de ir até o Areópago e pregar para os maiores filósofos daquela época, Dionísio o Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais também creram. E depois disso, ele chega na cidade de Corinto. Então essa é a parte, vamos dizer assim, boa, a parte positiva do ministério de Paulo. Mas o que isso custou a ele? O que isso exigiu de Paulo? Vamos refazer tudo isso pensando agora nos problemas que ele enfrentou. Mas Paulo, ao compartilhar da festa que o céu faz quando um pecador se arrepende, não ficou isento do ódio dos inimigos da cruz. Por exemplo, na cidade de Filipos, ele e Silas foram açoitados e lançados no cárcere. Tanto que eles estavam cantando, e a noite do terremoto, e tudo se abriu. Depois, eles escapam de um linchamento em Tessalônica. Lembra que Tessalônica teve pessoas salvas, mas os judeus viram aquilo, movidos de inveja, foram onde Paulo estava e estavam decididos trazer Paulo para a rua e linchá-lo ali. E ele escapa de um linchamento em Tessalônica. E aí ele foge para a cidade de Bereia. Ele não pôde ficar muito tempo em Bereia, e com a ajuda dos irmãos ele foi enviado para os lados do mar, sozinho, sem Silas e Timóteo. A companhia dele cessa ali. De Bereia em diante ele começa a trabalhar sozinho. E aí ele chega em Atenas. Ele está aguardando a chegada de Silas e de Timóteo. Em Atenas, incomodado com a idolatria gritante, um altar para cada deus naquela cidade, ele foi compelido a pregar nas sinagogas e na praça. E o texto diz em Atos que ele fazia isso todos os dias. Se você nunca pregou, talvez você não tenha ideia do quanto que pregar cansa. Às vezes você vê a gente pregando aqui, eu pregando, às vezes um pouco animado ou não, mas depois que passa a pregação, parece que um trator passou em cima. Imagina alguém pregando assim todos os dias, sem saber se vai chegar vivo em casa, porque os judeus estão às espreitas. O pessoal estava perseguindo Paulo pelas cidades, e ele está lá em Atenas, sozinho, todos os dias pregando, ao ponto dele ser chamado de tagarela. Se você ler Atos 17, diz, o que esse tagarela quer dizer? E a expressão no grego, tagarela, para nós, seria o mais próximo da ideia, mas ainda assim não traz a ideia. A ideia que os gregos usaram dessa palavra para Paulo é: o que esse daí com os discursos dele está esperando adquirir de proveito? Quem ouviu Paulo achava que ele era um concorrente dos discursos filosóficos que existiam naquele lugar. E a palavra no grego é espermalogos. Sabe a palavra esperma? Semente? Logos, discurso. É essas duas palavras juntas. Aquele que tenta produzir algo com o discurso. Tenta angariar algo com o discurso. E ele foi chamado de tagarela. Em Corinto, quando ele chega na cidade de Corinto, em Atos 18, agora pensa, dividindo o tempo do ministério por trabalho secular, porque é somente em Corinto que é mencionado que ele foi o quê? Fazedor de tendas. Se dedicando totalmente para o ministério, a gente precisa se esforçar muito no poder de Deus. Imagina com o tempo dividido. Imagina com a vida dividida entre você servir a Deus e ter que cuidar de si mesmo, porque naquele lugar não há uma igreja para te apoiar. E Paulo, junto com Priscila e Áquila, que recém tinham chegados da Itália, foram expulsos pelo governador Cláudio. Eles se juntam ali e começam a fazer tendas, dividindo o tempo do ministério com o trabalho secular para se manter. Sofreu forte oposição dos judeus.
ao ponto de considerar que o seu ministério de atalaia fora cumprido no meio deles, direcionando-se para os gentios. Em Atos 18, você vai ver que depois que os judeus rejeitam e blasfemam da mensagem de Paulo, Paulo diz: olha, o seu sangue seja sobre a vossa cabeça. Agora eu me viro para os gentios. Então por isso que eu usei a expressão atalaia, porque é uma alusão, se eu não me engano, a Ezequiel 33 ou 37, quando tem a menção do atalaia, você avisa que a espada vem, a pessoa ela não se arrepende, ela morre na iniquidade, você não é culpado ou culpada do sangue daquela pessoa. Agora, irmãos, imagine em 2 meses você chegar à beira da morte, escapar de alguns linchamentos, ter apanhado muito, ter ficado sozinho, ter que trabalhar para se sustentar e ainda assim não parar de servir ao Senhor. Quando Paulo chega em Corinto, no capítulo 2, no versículo 2, versículo 3, ele resume a chegada dele dessa forma: e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Depois, quando nós chegarmos propriamente no texto, eu vou explicar como Paulo estava ruim fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para começar aquele trabalho. Ele estava literalmente fraco, desgastado, sem qualquer condição natural inerente nele para fazer qualquer coisa naquela cidade. Pega esse volume de acontecimentos, é a mesma coisa, né? Talvez eu pegue os pais aqui. Você acaba de enterrar o seu filho, passa uma maratona no hospital de uma semana, aí você enterra seu filho no final de semana, e domingo você tem uma responsabilidade de anunciar a palavra. Quem tem condições para isso? Ninguém. Talvez o mais próximo que eu poderia ilustrar para vocês do quanto que Paulo estava desgastado quando ele chegou na cidade de Corinto. Olhando essas palavras no português, fraco, foi em fraqueza, temor e grande temor, a gente não consegue captar o que ele realmente quis dizer no original, mas ele estava um caco, ele estava aos pedaços quando ele chegou ali na cidade. E por isso o tema do nosso sermão hoje é a nossa fraqueza no poder de Deus. Enquanto a igreja estava dividida e contendia entre si, o chamado de Paulo é para que eles lembrassem da sua fraqueza quando esteve com eles. Na fraqueza de Paulo, o poder de Deus foi manifestado no meio deles. E esta é a única impressão com a qual devemos nos preocupar. Deixa eu contextualizar mais um pouco aqui esses 5 versículos, para não pular diretamente para a pregação, mas dar uma breve exposição. Paulo ele fica sabendo pelos da casa de Cloe que a igreja estava dividida. E além de um estar para um canto e outro para o outro, eles estavam contendendo. Então não bastava a separação, havia um embate público. E o embate se dava por causa de uma preferência entre os mensageiros e o estilo de pregação entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo detecta que a igreja estava muito mais interessada numa maneira rebuscada de apresentar o Evangelho do que no próprio conteúdo do Evangelho. E aí ele fala no final do capítulo 1, olha, não foi assim que Deus encontrou vocês. Vocês não eram nada lá fora, vocês não tinham qualquer expressão lá fora. O Evangelho trouxe vocês e não foi baseado nesse tipo de característica que o Evangelho chamou vocês. Isso não deve ser o padrão dentro da igreja. E aí, quando ele inicia o capítulo 2, ele está querendo ilustrar com um fato que a igreja poderia comprovar de que não é assim que Deus age. Deus usa as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Paulo ele faz lembrança da fraqueza dele enquanto esteve na cidade de Corinto. Novamente, 2 pensamentos básicos nós vamos tentar extrair desses 5 versículos. Primeiro, a fraqueza é uma condição necessária para servir poderosamente a Deus. Você quer servir a Deus? Seja fraco. Você quer ser útil na mão de Deus? Não procure ser forte. Seja fraco. Não estou falando que você tem que ser ignorante biblicamente.
nós vamos ver no texto que o poder de Deus se manifesta onde não existe outro poder. Que Deus trabalha onde ninguém está trabalhando por si. Que Deus não é um parceiro no trabalho, é Deus quem trabalha pelas pessoas. Que eu e você não temos poder, mas que o que acontece em nós é o poder de Deus agindo em nós. Então a primeira condição é essa: a fraqueza é uma condição necessária para servir poderosamente a Deus. Para enfatizar o que foi falado nos versos anteriores, Paulo invoca a lembrança de como eles foram chamados por Deus. O verso, voltando aqui, no verso 26 e no verso 29, irmãos, reparai pois na vossa vocação, capítulo 1, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Entendam, igreja, Paulo falando, como se estivesse personificando a pessoa de Paulo. O exemplo de tudo isso que eu estou dizendo para vocês foi a minha chegada aí. Eu não tinha nada do que vocês estão lutando para ter agora. Eu não era nada do que vocês estão exigindo para os pregadores aí serem agora. Foi em fraqueza, temor e grande temor que eu apareci aí. E olha só, uma igreja surgiu. Então por que vocês estão preocupados com algo que Deus não usa? Para servir a Deus é necessário fraqueza. Fraqueza é a condição necessária para servir poderosamente a Deus. Eles não foram atraídos por qualquer coisa em Paulo. E quando aconteceu isso no livro de Atos, se eu não me engano é Pedro e Barnabé, em determinado lugar que eles fazem ali uma situação miraculosa e o pessoal chega achando que eles são Marte e Júpiter, né? Olha, os deuses desceram até nós. E o que Pedro disse? Não, longe disso, nós estamos aqui pregando para tirar vocês dessa situação. Eles não foram atraídos por nada que pertencesse a Paulo. Paulo não estava fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente no seu melhor quando iniciou a obra missionária entre eles. Quando ele diz, porque, verso 3, e foi em fraqueza. A ideia da palavra aqui é literalmente doença. Uma fraqueza não é moral, mas é uma fraqueza que é resultado de alguma coisa no corpo, uma fraqueza física. Dando uma ideia, agora pensa, que tipos de... O carcereiro em Filipos até cuidou das feridas de Paulo, só aquela noite. Agora imagina você ferido, açoitado, tendo que fugir. Você ferido, açoitado, sem condição de cuidar da sua própria saúde. E correndo para lá e para cá. E atenção, quando você fica ansioso, não dá uma dor de barriga? Quando você fica preocupado, às vezes não dá uma pontada, a boca não fica aquela aguinha na boca de ansiedade. Nós não podemos ignorar que nós somos sujeitos a situações psicossomáticas, onde o emocional afeta o nosso corpo. Eu não estou falando que Paulo fraquejou. Nós estamos vendo um homem com limitações, porque Paulo reconheceu essa limitação. Então, a ideia dessa palavra fraqueza é, olha, fisicamente eu não estava bem quando eu cheguei. As viagens em navios de maneira muito precária, às vezes a pé, às vezes em algum tipo de animal, mas nada com conforto, nada com luxo, nada que pudesse preservar a saúde, sempre custando muito aos que estavam usufruindo desse tipo de meio de locomoção. E Paulo fala o seguinte, olha, eu cheguei aí, eu estava acabado fisicamente. Uma segunda questão que Paulo aponta é o seguinte, além de eu chegar em fraqueza, eu cheguei com temor. E a ideia aqui é phobos, medo. Significa que Paulo estava pecando por estar com medo? Não. Significa que Paulo, na sua limitação, ele não sabia o que poderia acontecer ali também. Como ele diz em 2 Coríntios, olha, em toda a cidade que eu passei, muitos perigos eu enfrentei. Perigo entre patrícios, perigo entre falsos irmãos, em vorazes, várias coisas ele lista.
Emocionalmente, Paulo também estava desgastado quando chegou na cidade de Corinto. Uma terceira questão que Paulo aponta é que ele estava com grande tremor. Foi em fraqueza, temor e grande tremor. E a ideia aqui da palavra tremor, além da tremedeira física, mas uma outra maneira que a linguagem era usada naquele tempo, é para a pessoa que olha para si e se vê incapaz de fazer qualquer coisa. E isso lhe causa um certo tipo de angústia ou de medo, a ponto dela tremer. Da outra vez que eu precisei usar essa palavra, usei a ilustração. Imagina você hoje é responsável por servir a água na reunião do presidente da república. Então você vai entrar lá no salão e vai servir água para todo mundo. Você vai entrar no sapatinho? Você vai... Não, mas sou eu que tenho que ir falar com aquela pessoa importante? Naturalmente, a situação causa em nós algum tipo de senso de inabilidade. Paulo estava exausto fisicamente, estava desgastado emocionalmente e espiritualmente falando, chegando naquela cidade sem ninguém, né? Saindo de Atenas e mais uma cidade para ele começar do zero o ministério. Ele se viu, olha, eu estou aqui só por Deus, só pelo poder de Deus eu vou poder fazer qualquer coisa aqui. A fraqueza de Paulo foi suplantada pelo Espírito Santo em demonstração de poder. Ele fala várias vezes essa combinação. Por exemplo, no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. No final do verso 5, e sim no poder de Deus. Na fraqueza, estamos na dependência de Deus totalmente. É como se Deus tivesse preparado realmente todas aquelas situações para Paulo chegar daquela maneira em Corinto. Nem mais, nem menos. E daquela situação mostrar o quanto que ele é poderoso para produzir uma igreja, para chamar pessoas à salvação, para que ficasse evidente extremamente no local aonde as pessoas valorizavam muito as habilidades humanas, especialmente da oratória. Deus levou alguém que não poderia produzir nada de si mesmo para salvação de pessoas. Fraqueza nesse contexto é a ausência de qualquer recurso em si mesmo para depender totalmente de Deus. Quando eu cito a ideia de fraqueza, quero que você tenha em mente o seguinte: é quando você chega a um estado que você não tem para onde mais apelar senão a Deus. É quando tudo que você tem que fazer dali em diante, você tenha que contar para a vida ou para a morte só com Deus e mais ninguém. Paulo estava sozinho, estava com Priscila e Áquila ali, mas não era responsabilidade de Priscila e Áquila anunciar o Evangelho como Paulo foi delegado. Fraqueza é quando nós chegamos no fundo do poço mesmo, e só Deus para nos tirar de lá. Quando chegamos ao verdadeiro estágio de fraqueza, nossa confiança em nós mesmos para qualquer coisa acaba. É quando você olha para si e fala: eu não sei mais o que espremer de mim, não tem mais nada para sair, não preciso de ajuda, estou no meu limite, cheguei, não dá mais. Nós, quando chegamos nesse estágio, nos apegamos verdadeiramente e totalmente a Deus para tudo o que precisamos ser e fazer diante dele. Depender de Deus só é possível quando deixamos de depender de nós mesmos. Onde que Paulo mostra isso? Por exemplo, ele diz assim: o testemunho de Deus, quando ele fala no verso 1, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, a palavra da cruz, o Evangelho, ele não fez isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele não quis impressionar aquelas pessoas pela sua oratória, como se, olha, aqui vai ser aonde eu vou ganhar essas pessoas, com a minha lábia. Eu sei que hoje muitos pseudos pastores conseguem, vamos dizer assim, atrair os incautos com essa situação de uma boa oratória.
algo muito persuasivo, né? Aquela propaganda enganosa. Chama a atenção de início, e aí quando você vai ver o produto não é tudo aquilo. Paulo, ele não fez isso. Não havia nada nele para usar, para complementar, para ser uma muleta. Não, o evangelho é importante, mas se não for feito desta forma, não vai acontecer. O evangelho é importante, mas se não tiver uma festa, as pessoas não virão. Não, o evangelho é importante, mas se nós não fizermos uma forma mais descontraída, as pessoas não vão querer ficar. Paulo entendeu que o poder e a eficácia do conteúdo da mensagem e a sua proclamação não estavam atrelados ao que é humano, mas sim ao que é o divino. Volta ao verso 4. A minha palavra, e daí aqui a mensagem, o que ele falou, e a minha pregação não é o conteúdo, é a maneira como a palavra foi exposta, tá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quem verdadeiramente experimenta uma dependência de Deus, entende o perigo de depender de outro além dele. Quando Paulo chega lá, a intenção dele é instruir e direcionar as pessoas a colocarem confiança deles em Deus, não em Paulo. O verso 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. A primeira condição, ou melhor dizendo, a fraqueza é uma condição necessária para servir poderosamente a Deus, porque nela nós vamos poder ser e fazer da forma que Deus quer que tudo seja feito. A fraqueza não deve ser uma desculpa para não servir. Na verdade, ela é a única condição para servir. Note o que Paulo fala no verso 1. Paulo foi ter com eles. Irmãos, quando eu fui ter convosco, Paulo teve a iniciativa. Não foi algo assim, estou aqui, eu sou obrigado, mas ele planejou. Quando eu fui ter convosco, no verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Aquela situação não foi uma desculpa para Paulo. Está muito difícil, não vou fazer. Está muito difícil, não vou obedecer. Eu não sei se você já teve que lidar com pessoas que acham que, porque estão sofrendo, entendem que tem uma desculpa para não obedecer a Deus. Olha, minha vida está tão difícil, por que você quer exigir que eu seja obediente agora? Olha, minha vida está tão conturbada, as coisas estão tão complicadas para o meu lado, por que você vem exigir que eu tenha esse comportamento agora? Você não está vendo o meu sofrimento? Eu já precisei lidar com pessoas assim. Paulo está dizendo que nessa fraqueza, nesse temor e nesse tremor, ele não deixou de pôr em prática tudo que ele sabia que era responsabilidade dele fazer. Quantos de nós, irmãos, sendo franco e direto agora, paramos por bem menos? Quantos de nós, às vezes lá no fundo, achamos uma desculpinha que seja para não ter comunhão, para não estar no culto, para não visitar, para fazer qualquer coisa que nós sabemos que faz parte da vida cristã? Paulo chega o bagaço da laranja, literalmente dizendo, é uma expressão bem comum para nós, lá em Corinto, né? Sem poder dar nada dele mesmo, e Deus faz um suco daquela situação, e às vezes nem metade da metade nós experimentamos e já achamos que o mundo está caindo na nossa cabeça. É porque nós não sabemos o que é viver no poder de Deus. E porque nós não procuramos o poder de Deus, nós achamos que a única opção é parar, é desistir, é jogar a toalha, é abandonar, é deixar da situação. Deixa, não quero fazer. Paulo, ele não mudou a agenda dele por causa da situação que ele estava experimentando. E o desafio, depois estudando esse texto essa semana, eu fiquei tão impactado com essa situação, especialmente com o versículo 3, que eu fiquei olhando para mim e perguntando, eu acho que eu não sou fraco nisso, como eu deveria ser.
E eu comecei, pelo menos quando chegou o entendimento, passar o dia perguntando: como é que eu posso ser fraco hoje? Como é que eu posso experimentar uma verdadeira fraqueza diante de Deus para ter poder? E quando eu falo nós experimentarmos o poder de Deus, nós não precisamos ficar com medo de sermos ou de cairmos nos excessos que existem. Não é nesse tipo de excesso que eu estou mencionando. A Bíblia fala que Deus pode agir poderosamente com poder na nossa vida. Às vezes nós nos contentamos com o conhecimento daquele que é poderoso, mas não com o poder daquele que é poderoso. Nós nos bastamos por ter uma posição correta, por saber corretamente, mas nós não estamos dispostos às vezes a ser desconstruídos e reduzidos a nada para Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Se você lembrar Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja luz. E aquilo é chamado no hebraico de ex nihilo, criação do nada. E isso é o que nós devemos ser. Se você e eu esperamos que Deus faça algo em nós, seja um nada. As coisas, como ele diz, e viu Deus o que ele fez era bom, mas ele fez algo bom do nada. Enquanto tiver um fio de cabelo do pensamento de João Vitor, algo que o João Vitor ainda há algo, nós precisamos ser nada diante de Deus. A proclamação contínua do Evangelho foi em fraqueza, temor e grande temor. No verso 1 ele diz: irmãos, quando fui ter, anunciando-vos. A ideia é de algo contínuo. Não é tipo, irmãos, quando eu fui ter e anunciei, como se fosse um ponto. Paulo está fazendo a lembrança do que, olha, lembra que quando continuamente fiz isso diante de vocês, anunciando-vos em fraqueza, temor, grande temor. Os que estão em fraqueza servem poderosamente a Deus. Os que estão em fraqueza servem poderosamente a Deus, e eles só têm um alvo. Olha o verso 2, que foi o que eu resolvi pular propositalmente para dizer agora. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Os fortes, como era o caso de alguns na cidade ou na igreja de Corinto, Jesus Cristo e esse crucificado não vai ser o centro. Sabedoria e ostentação de conhecimento, sim. Mas para os fracos que dependem do poder de Deus, entendem que a sua vida gira em torno só desse assunto: Jesus Cristo e este crucificado. O segundo pensamento que nós vamos extrair desses 5 versículos, o primeiro é: a fraqueza é uma condição necessária para servir poderosamente a Deus. Você quer servir a Deus? Seja fraco. Chegue em casa hoje, sente na cama, olhe para cima e pergunte-se para você mesmo: Senhor, aonde que eu preciso ser fraco? Se você chegar à conclusão de que não existe nenhum lugar, há muito então porque precisa ser desconstruído. O segundo pensamento que nós vamos extrair daqui é o seguinte: a fraqueza é uma condição necessária para a manifestação do poder de Deus. A primeira é para você servir, a segunda é para que o poder de Deus se manifeste. Paulo disse categoricamente que Deus faz certas coisas por meio de um certo tipo de pessoa. Verso 26 a 29 novamente. Vamos pegar o verso 27. Capítulo 1. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para aniquilar, destruir ou reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os loucos, fracos, humildes, desprezados e os que não são, é a obra ou a matéria-prima para Deus produzir alguma coisa. O texto fala que Deus não chamou muitos sábios. Então, quando aprovera ele pode sim se valer de pessoas gabaritadas, de acordo com a posição
a visão do mundo. Por exemplo, nós pegamos o pregador inglês Martyn Lloyd-Jones, que era o médico da coroa real, um homem extremamente culto e hábil vamos dizer assim, na sua função, e Deus o trouxe para a pregação do Evangelho. Alguns anos antes, ainda na mesma região, pegaram William Wilberforce, que foi um da Câmara dos Comuns, que trabalhou contra a escravatura na Inglaterra, com base nas posições a respeito do Evangelho. Deus pode usar, sim, pessoas em certas posições, mas essas pessoas que estavam nessas posições já se viam dessa maneira: fracas, não são, desprezadas. Elas não achavam muita coisa de si mesmas. Estas qualidades são um produto do Evangelho na vida da pessoa. Quando a pessoa vive o Evangelho, ela vai ser chamada de louca. Eu acho que na sua família você já deve ter ouvido esse adjetivo. Você é louco! Para que você vai para a igreja? Geralmente hoje a moda é: para que você vai para a igreja dar dinheiro para o pastor? Geralmente eles pensam assim hoje. O Evangelho vai mostrar que você é fraco toda vez quando você chega para confessar o seu pecado diante de Deus, que você ainda precisa de muito a ser lapidado por Deus. O Evangelho vai te deixar humilde, porque ninguém vai poder chegar diante e dizer: ó, o Senhor me salvou porque eu sou bom. Toda vez quando você lembrar do que Deus fez na sua vida e saber que lá no fundo o quanto ainda você precisa de transformação, você não vai ficar com o nariz levantado diante de Deus. O Evangelho vai te tornar uma pessoa desprezada no mundo, ou cair no ostracismo, ou ser rejeitado diante das pessoas. E Deus pode, por meio de certas circunstâncias ou situações, forjar isso em nós. Às vezes, nós não somos vamos dizer, tão loucos quanto deveríamos. Ou às vezes, não somos tão fracos como deveríamos, humildes, ou até fugimos de ser desprezados. Somos salvos, mas às vezes nós fugimos dessas características, que nos custa socialmente. O que Deus faz então? Ele pode forjar situações para que isso seja produzido em nós, nos quebrantando e nos moldando para melhor servi-lo em fraqueza. Olhando esse panorama que foi dado no início da vida de Paulo, desde Filipos até chegar em Corinto, dá para entender que se Paulo chegasse como ele chegou, por exemplo, em Atenas, com aquele discurso diante dos filósofos, os corintianos lá iam se apegar a Paulo e não a Cristo. E Paulo chega acabado daquela maneira e Deus trabalha através daquilo. Mas tem um exemplo clássico na Bíblia que a gente pode usar para isso. Abre em Atos 7, por favor. Só para a gente poder ilustrar como que Deus desconstrói para construir na vida dessa pessoa. Atos 7, verso 23. Esse é o discurso ou a pregação de Estevão. E nós vamos ver como que ele faz um panorama da vida de Moisés. Eu lembro muito bem nas aulas do seminário, essa construção que vai ser trabalhada agora. O poder de Deus se manifesta através da nossa fraqueza. Se você não é fraco, Deus vai te enfraquecer. Se você se vê como algo, Deus vai te desconstruir. Pode ter certeza disso. Se Ele quiser te usar, e dentro dos decretos dele, dos desígnios dele, se Ele quer te usar num determinado ponto, Ele vai te deixar nas condições necessárias para ser usado naquela situação. Mas até lá, Ele vai cortar muito o ramo que dá fruto, tá? Todo ramo que estando em mim, Ele corta para que dê muito fruto. Ele vai dar umas cortadinhas. No verso 23 ao verso 25, Estevão relata que Moisés, ele ficou 40 anos na corte egípcia. E aqui Moisés, ele passou 40 anos pensando que ele era alguém notável, alguém distinto, ao ponto de decidir quem vive e quem morre. Não foi isso que ele fez com os egípcios que brigaram?
Vamos ler 23 a 25. Quando completou 40 anos, veio-lhe a idade de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Ele estava na corte, lembra? Ele foi achado pela filha de Faraó. Passou 40 anos, e quando ele teve 40 anos, ele disse: olha, eu vou lá dar uma olhada nos meus compatriotas. Ele descobriu de alguma forma que ele era hebreu. Lógico, a mãe dele cuidando dele, amamentando ele. No momento ele pode falar: filho, eu sou a sua mãe, aconteceu isso. E Moisés guardou, né? E ele sabia que o povo hebreu ele fazia parte daquele povo. E Estevão dá uma informação para nós que não é dada no Êxodo. Se você ler Êxodo, essa informação não aparece. Ele diz assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava dos seus irmãos, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Porque ele já estava lá naquele patamar quase de Faraó. Ele chegou para os irmãos e ele falou: eu sou o seu libertador. Deus não tinha chamado. Ele se apresentou como o Messias naquele momento. E por causa dessa situação ele chega e decide: olha, você vai morrer. Quem mandou você fazer isso com o meu irmão? E depois, quando é descoberto o assassinato, ele foge. Então Moisés, ele passou 40 anos naquela situação, pensando ser alguém. E quando ele foge, ele vai para o Midian, deserto de Midian, e lá ele passa 40 anos aprendendo a ser ninguém. Ele torna-se um pastor. E se ele, depois José, quando ele está no Egito, no final de Gênesis, ele diz que quando os irmãos dele vêm, a família dele veio para ter uma ceia lá no Egito, eles não poderiam comer com os egípcios. Vocês lembram por quê? O que os egípcios abominavam? Boi. Aqueles que têm contato com gado. Então, os irmãos de José não poderiam comer com os egípcios por causa do estilo de trabalho que eles tinham. Aquilo era abominação para os egípcios. E aí vem Moisés, criado naquela cultura, né? Ainda fresquinho, achando que poderia ser um faraó, e ele vai lá para o deserto cuidar do quê? De gado. Vai ser um pastor no deserto, longe de todo luxo. E aí ele passa 40 anos lá aprendendo que ele é um ninguém na vida. Versos 30 a 34, capítulo 7. Decorridos 40 anos, então esse é o segundo período. O primeiro período de 40 anos é na corte egípcia. O segundo período de 40 anos é no deserto de Midian, cidade de Midian. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai. No Monte Sinai. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Moisés foi de início? Não, Senhor, para já, vou. Deus teve que convencê-lo. Quantas foram as desculpas de Moisés? Senhor, eu não sou apto. Senhor, eu não sou bom com palavras. Senhor, eu sou um menino nessa questão. E Deus fala: então teu irmão Arão, você vai ser Deus para ele. Você vai dar a palavra e ele vai ser o profeta. Lembra? Na corte ele já achava que poderia decidir. 40 anos no deserto dá a ideia de que, olha, eu não posso nada. Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu não sou capaz para fazer essa tarefa que o Senhor quer. E aí depois tem mais 40 anos. O terceiro período de 40 anos, onde ele passa no deserto, conduzindo o povo, aprendendo que Deus é tudo. Ele fica 40 anos na corte de Faraó, pensando ser alguém.
passa 40 anos em Midian e ele aprende, sou ninguém, e aí ele passa 40 anos no deserto vendo que Deus é tudo. E ele foi útil. Versos 35 a 36. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? Lembra o hebreu falando depois da morte: vai me matar como mataste o egípcio e o escondeste? Quem te fez juiz sobre nós? E Moisés achava que ele era o libertador do povo. Então, aqui é uma aplicação de Estevão daquela história. Ele está fazendo uma informação maior para nós daquela história. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto. Por quanto tempo? Durante 40 anos. Irmãos, se nós não temos essas qualificações que foram apresentadas aqui, tem duas formas. Você pode se entregar para Deus e falar: Senhor, trabalha na minha vida e faz com que eu seja assim. Ou você pode esperar que Deus vai vir de alguma outra maneira e vai produzir essas coisas em você. Mas não tem como servir a Deus poderosamente sem ser fraco, sem ser um nada diante dele, sem ser o menor de todos, o mais baixo, o menos capaz, o menos possível, o menos habilitado para tal. Se nós não tivermos a atitude, por exemplo, que Gideão teve diante de Deus quando ele foi chamado. Lembra o que Gideão falou? Senhor, eu sou o menor da minha família, por que vens a mim? Quando Samuel chega para escolher o rei de Israel, a sabedoria humana põe todos os melhores, os mais fortes, os com um porte melhor, e Deus quer aquele franzino que sai das fileiras de trás das ovelhas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Se nós queremos ser úteis, nós precisamos ser fracos. Enquanto nós acharmos que alguma coisa em nós Deus pode aproveitar, nós não vamos ser usados por Deus. É literalmente uma rendição total, não parcial. Senhor, tudo o que há em mim, que ainda é um empecilho para eu desfrutar da plenitude do seu poder na minha vida, comece a desconstruir agora. Esteja preparado para o período do deserto. Deus pode te tomar por 40 anos, como Ele tomou Moisés no deserto. Até Moisés está preparado. Quando você se dispõe a Deus, você também está abrindo mão do tempo. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. Moisés, ele passou esses 40 anos. Uma vez que a palavra da cruz é o poder de Deus, a pregação será confirmada pelo poder de Deus na vida daquele que a anuncia. O que isso significa? Voltando para 1 Coríntios 2, quando Paulo diz: olha, o poder de Deus é o Evangelho, as pessoas olhavam para a vida de Paulo e sabiam que o poder de Deus estava na vida de Paulo. Olhavam para aquele homem e diziam: como é que ele pode fazer tudo isso estando do jeito que está? Como é que ele pode ser tudo isso estando da forma como ele está? O anúncio do Evangelho, o anúncio do testemunho de Deus entre eles foi em demonstração do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo direcionou, e também foi por meio do fruto do Espírito Santo que as pessoas puderam comprovar que aquilo que era falado era uma realidade na prática e na vida de Paulo. O anúncio do testemunho de Deus entre eles foi em demonstração de poder. Aí você pode pensar, quando fala em demonstração do Espírito e de poder, não é a mesma coisa? Sim e não. O poder vem do Espírito, mas quando diz demonstração do Espírito, é a direção que o Espírito Santo deu e os frutos que ele produziu. Mas quando traz a ideia de poder, é que Paulo não tinha nada nele para se sustentar naquela situação. Foi o poder de Deus mesmo quem lhe capacitou e lhe habilitou a pregar de uma maneira que fosse diferente de tudo que eles já tinham ouvido. Lembra o final, João, no meio do Evangelho de João, me falta o capítulo agora,
Mas as pessoas olham para Jesus e dizem: quem fala como este homem? Quem pode falar como ele? No final de Mateus capítulo 7, a conclusão do evangelista Mateus e as pessoas diziam: este fala como quem tem autoridade. Porque ele não fala como os fariseus. Ele não pega uma autoridade emprestada. A vida dele é a própria autoridade do que ele está falando. A situação de Paulo ali, em sua chegada, foi uma demonstração de que ele não estava se apoiando em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fonte do poder de Deus está em Jesus Cristo e este crucificado. É esta a mensagem que nos lembra da nossa fraqueza. Romanos 5,6 diz: porque quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa mensagem nos lembra que nós somos fracos. Essa mensagem só pode ser anunciada pelo poder do Espírito Santo. Ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se nós desejamos ter ousadia e intrepidez, às vezes, se cada um de nós pudesse ter a experiência de passar uma semana no campo missionário, talvez certos versículos bíblicos fariam mais sentido para nós. Especialmente, o que é ser ousado e ter intrepidez para anunciar Jesus Cristo. Às vezes, falando na comodidade e talvez aquilo que é mais seguro para nós não temos uma ideia do que é você chegar num lugar totalmente hostil, sem saber se você vai sair vivo dali, se posicionar e falar contra aquelas pessoas. Recentemente eu recebi um vídeo de um irmão em Cristo que faz evangelismo no Irã. Eu mandei no grupo que depois eu posso mandar. Ele chega num riozinho aberto, do lado de uma mesquita, e ele vai fazer o batismo de algumas pessoas que abandonaram o islamismo para o cristianismo. Ele sobe na cabine de um dos carrinhos e começa a pregar do lado de uma mesquita. E um monte de muçulmano fica ao redor, ouvindo e vendo. A probabilidade dele sair morto dali é quanto? 100%. Mas quem pode permanecer numa situação dessa e pregar com ousadia? Só quem vive no poder de Deus. E às vezes nós não sabemos o que é isso, porque nós não temos esse tipo de contato, esse tipo de intenção mesmo. Se você quiser experimentar um pouco disso, o Washington vai sair para uma viagem missionária. Se você quiser acompanhar, eu aconselho. Ou quando o Romildo e o Francisco forem também para Berilo, se quiser acompanhar, isso não te torna um cristão de segunda classe. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que somente o campo missionário às vezes proporciona que certas realidades bíblicas se tornem realidade para nós. Somente com o poder do Espírito Santo. E esta mensagem é uma contínua lembrança de que a nossa confiança deve estar somente em Deus. Paulo diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Concluindo, o que a gente vai tirar de prático disso tudo? Lembrando que esse texto nos aponta que a fraqueza é uma condição necessária para servir poderosamente a Deus, e a fraqueza é uma condição necessária para que o poder de Deus seja manifesto. E diante disso, assim como a água enche um copo vazio, da mesma forma o poder de Deus sobre os que se apresentam em fraqueza diante dele. Enquanto estiver alguma gota do que é nosso ali, enquanto nós não entregarmos totalmente a Deus, enquanto nós falarmos: Deus, eu quero te servir, mas a minha vida tem que funcionar desta maneira. Se a minha vida não funcionar dessa maneira, eu não fico feliz em servir, ou eu não estou disposto a servir. Se o que eu planejo como vida para mim não for dessa maneira, alguém diz isso conscientemente para Deus? Verbalmente não, mas na sua reação de obediência é isso que está dizendo para Deus. Enquanto nós não nos esvaziarmos, não haverá poder sobre nós. E Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas
enchei-vos do Espírito, mas como é uma voz médio passiva, pode ser traduzido deixando-vos encher pelo Espírito Santo. Vocês serem tomados, cheios, plenos do Espírito Santo. Quem sabe as pessoas ao seu redor têm ouvido muito de Deus, mas visto pouco dele em sua vida. Paulo diz que ele chegou lá não somente em palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. Às vezes as pessoas ao nosso redor, nós chegamos à conclusão que elas podem até pregar como nós pregamos, de tanto que nós falamos do Evangelho para elas. Mas será que na mesma proporção elas viram o poder de Deus na nossa vida? Ao ponto disso ser o fator diferencial para chamar a atenção delas. Quem sabe as pessoas ao nosso redor têm ouvido muito de Deus, mas visto pouco dele em sua vida. Seja como Paulo, não somente em palavras, mas em demonstração do Espírito e de poder. O desafio desse texto é que cada um procure ser fraco diante de Deus e diante dos homens. Toda vez que você passar por esses 5 primeiros versículos do capítulo 2 de 1 Coríntios, lembre disso. Nosso desafio para ser útil na mão de Deus é esse. O que Deus precisa quebrantar em você para experimentar de fato o poder dele? O que precisa deixar de existir para que você experimente o poder dele? Vamos lá. Senhor, nós às vezes caímos no laço do passarinheiro, como é dito no livro de Provérbios, ou como Jeremias mesmo diz, enganoso é o coração do homem. E às vezes nós caímos no engano do nosso coração, tendo uma visão errada de nós mesmos, porque a visão que nós construímos de nós não está baseado no reflexo de quem Tu és diante de nós. Às vezes achamos que nós não precisamos ouvir alguém, caímos no erro da autossuficiência, não estamos ou não nos sujeitamos ou não nutrimos diretamente e ativamente a ideia de que é necessário ter uma disposição de sujeição uns aos outros. E às vezes nem tomamos a noção de que somos como Nabucodonosor no saguão do seu palácio, olhando para toda a sua vida e pensando que tudo aquilo é por causa dela e não por causa do Senhor, quem levanta e que faz cair. Se nós queremos servir ao Senhor, ajuda-nos a sermos um nada nas Tuas mãos, para que do nada o Senhor faça o que é bom aos Teus olhos. Aonde precisar de quebrantamento, da obra que só o Senhor sabe fazer, da cirurgia no nosso íntimo que só o Senhor tem o poder de promover, a fim de que cada um possa dizer com propriedade: eu sei o que é o poder de Deus na minha vida. Que assim seja, para a glória do Teu nome. E é em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.